Glória a Deus. Nós vamos ler Samuel, 1 Samuel capítulo 15. E vamos ler aqui a partir do versículo 10 até o versículo de número 22. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Igreja, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Vamos todos? Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, na Tua presença estamos nós reunidos mais uma vez, gozando da oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Senhor, se olhar para nós como merecimento, nós não deveríamos nem estar aqui, mas a Tua graça e misericórdia tem nos alcançado. E nós queremos nessa noite aproveitar esta oportunidade para glorificar o Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, para que abra nesta hora as portas da palavra. Fala conosco. Tu sabes que nós somos, Senhor, carentes e necessitamos ouvir os Teus conselhos, a Tua palavra, para que haja aperfeiçoamento em nossa vida espiritual. Permaneça conosco. É o que eu peço a Ti nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém, graças a Deus. Meus irmãos, vamos entender aqui, em primeira mão, até uma coisa que parece infantil, mas é uma realidade. Nós precisamos entender o que é obediência. Obediência. A falta de obediência é falta de submissão. Ou seja, desobedecer é não se submeter, é transgredir, é se desviar de uma verdade absoluta, negando aquela verdade, então a gente comete a desobediência. E nós temos na Bíblia Sagrada vários textos que fala sobre a obediência, mas que também fala sobre a desobediência e o resultado final de cada um deles, tanto da obediência quanto da desobediência. Cada um deles tem o seu preço. Cada um tem o seu preço. E tem preços de desobediência, toda desobediência, o preço dela é muito pesado, é muito caro. E é um tanto difícil, porque existem pessoas que ele não percebe quando ele desobedece, e aí quando o preço chega, ele não compreende. É onde nasce ali a murmuração. Ele começa a murmurar e dizer que Deus não está olhando para ele, que Deus se esqueceu dele. Enfim, ele vai transferindo a culpa dele para outros. Ele vai transferindo. Ele usa como Adão lá no Jardim do Éden. Deus, ele falou, foi com Adão, não foi com a Eva. E então ele acabou desobedecendo aquilo que Deus havia falado com ele. E de lá para cá, muitos acontecimentos têm se feito por conta da desobediência. O povo de Israel, os hebreus, quando saíram, os hebreus, melhor dizer, que saíram do Egito, eles vieram caminhando, e por um bom tempo no caminho, alguns deles vinham murmurando. Faltava alguma coisa ali, eles murmuravam. O sol estava muito quente, eles murmuravam. A noite estava fria, eles murmuravam. E Deus, então, começou a trabalhar de uma forma diferente, como os irmãos conhecem. Durante a noite, o Senhor aquecia-os. E durante o dia, naquele sol quente, o Senhor refrigerava-os para que eles pudessem caminhar. Mas mesmo assim, eles ainda murmuravam, porque existia entre eles, no meio deles, os desobedientes. Então, em Romanos capítulo 2, do versículo 5 ou 8, desobedecer a verdade. Existem aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à desobediência. Obedecer ele é melhor do que sacrificar, nós lemos aqui. Mas quantas vezes as pessoas querem sacrificarem conforme as suas forças? Eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos entenderem. Por exemplo, o jejum é um sacrifício? Sim ou não? Não deixa de ser um sacrifício. Só que existe aqueles que sacrificam dentro do limite dele, vamos dizendo, ele de repente ele pode chegar até o meio-dia, mas ele chega só até as 10.
porque ele vê um pãozinho com manteiga na chapa passar na frente dele e fala não. Ele já corre lá e já entrega o seu jejum e está tudo certo. Quer dizer, é um sacrifício que não é o sacrifício que deveria ser oferecido ao Senhor, né? Então, desobedecer é não se submeter ou transgredir. Desobedecem à verdade e obedecem à mentira. Essa é a realidade. E isso nós vemos nos dias de hoje, isso acontecer claramente, né? Hoje, aquilo que é verdade, hoje ele está se tornando mentira. E o que é a mentira, estão querendo fazer da mentira uma verdade. Nós estamos vivendo isso hoje. E eu quero dizer aqui aos irmãos que a obediência, ela preserva o que a ganância destrói. A obediência preserva o que a ganância destrói. Eu gostaria que o irmão colocasse para nós aí na Êxodo, capítulo 16, do versículo 18 ao 20. O texto ele é até um pouquinho mais longo, que dá para a gente entender, mas vamos ler só assim para a gente ir ganhando tempo. Aqui vai dizer, porém, ali está cortado, né? Porque eu acho que teve um zoom, mas deve ser isso. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Veja bem, eles receberam, Deus deu uma ordem para que eles colhessem a porção certa para cada dia. Cada dia ia colher conforme os moradores da casa, conforme aqueles que estavam na casa. Aqueles que tinham mais gente, colhia mais. Quem tinha menos, colhia menos. De acordo, de maneira que todos consumissem, não deixasse nada para amanhã. Ou ainda se sobrasse alguma coisa, não era para eles guardarem para o dia seguinte. Mas o que aconteceu? Alguns deles, colheram a mais, não conseguiram comer tudo e guardaram para o outro dia. E aí aquilo criou bicho e cheirou mal. Mas quando se anda no caminho da obediência, é diferente. Porque na sexta-feira, a ordem era para colher 2 gomer, 2 medidas, que era para sexta e também para o sábado. E não era para eles saírem no 7º dia para colher, porque não ia ter. É tanto que eles colheram para os 2 dias, comeram, guardaram, no sábado também comeram, mas ainda teve aquele que desobedeceu. Ainda saiu no 7º dia para procurar. E aí teve que tomar uma repreensão ali de Moisés, porque eles desobedeceram, não estavam acreditando naquilo que o Senhor poderia providenciar para eles no seu dia a dia. Louvado seja Deus. E nisso o Senhor, ele não se agrada. Por isso que eu disse aqui, que a obediência preserva o que a ganância destrói. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência preserva, guarda, sustenta, porque está dentro daquilo que foi mandado, daquilo que foi pedido, daquilo que foi direcionado.
Mas a ganância, isso aí em todos os aspectos, viu, irmãos? Todos os aspectos. A ganância, ela destrói. Não pode, né? É tanto que se você vai em um restaurante, coma à vontade por R$1, comparando aqui, e aí o olho é um pouquinho maior do que a barriga, os irmãos perdoam aí, mas é mais ou menos por aí, a pessoa ele pode até comer muito a mais. E o que acontece? Ele vai chegar em casa e ele pode até passar mal. Sem contar aqueles que a ganância é tão grande que ele come. Quando não aguenta mais, ele procura um lugarzinho lá e de preferência um banheiro, enfia o dedo na garganta e esvazia tudo para poder voltar e continuar comendo. Eu conheci pessoas assim. Eu não sei se aqui no nosso meio alguém conheceu alguma pessoa que fazia dessa forma, mas eu conheci, né? Então, ele acaba destruindo aquilo que era para ser bênção, acaba se transformando em maldição, porque Deus não se agrada. Tudo que sai fora do seu limite, que não está dentro da vontade de Deus, acaba se tornando desobediência, e Deus não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência nos assegura e nos dá firmeza. A obediência nos assegura e nos dá firmeza. Os irmãos lembram dos dois alicerces, foi até falado ontem aqui, daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa na areia. E os dois versículos, todos eles seguem igualzinho. Aí quando é no final do verso, é que vai dizer, mas esta veio a chuva, veio a tempestade, e ela não caiu. E aí quando chega na casa construída na areia, é da mesma forma. Veio a chuva, veio a tempestade, choveu e bateu contra aquela casa e ela não suportou, ela caiu. Então, quando nós obedecemos e sondamos o solo em que nós estamos pisando, você pode ter certeza que a obediência, ela vai te assegurar e te dar firmeza. Onde você acha que não vai conseguir, que não tem nada ali, que não vai dar certo, você tem a firmeza, você tem o aval de Deus, podemos dizer assim. Você tem o aval de Deus para poder prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos entrar aqui. Eu sei que já é do conhecimento dos irmãos, mas pode ser que de repente tem alguém que ainda não sabe, né? Então nós vamos entender quem eram os amalequitas. E por que eles tinham de ser destruídos? Por que veio a ordem para que eles fossem destruídos por Saul? Já fazia tempo que o povo de Deus já vinha lutando contra os amalequitas. Fazia tempo. Eram duas turminhas que eram um caso sério. Eram os filisteus mais na frente, mas nesse tempo aqui eram os amalequitas, sempre opondo o povo de Deus, sempre opondo a obra de Deus, sempre servindo como pedra de tropeço na frente para impedir a caminhada do povo de Deus, né? Amaleque, ele era neto de Esaú. Você pode perceber que Esaú e Saul, eles eram um parente bem distante, bem longe, mas não deixavam de ser. Em Gênesis capítulo 36, e o versículo de número 12, põe aí para nós, irmão, para nós comprovar essa fala. Quem pode ler aí? Minha vista. Alguém pode ler? Está aqui no telão já.
E esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então é isso aí. Então o Amaleque era neto de Esaú. E por esse motivo, Amaleque teria de ser exterminado, não por ser o servo ou por ser o neto de Esaú, mas exterminado porque quando o povo de Deus saiu do Egito, a primeira afronta que eles tiveram pela frente foram criadas pelos amalequitas. Então, Deus ele se irou tanto contra este povo que ele deixou registrado que era para exterminar. Então, a ordem para exterminar com os amalequitas já existia. Abre aí para nós Deuteronômio, capítulo 25 e o versículo 19. Deuteronômio 25, 19. Alguém pode ler? Porque ali vem cortado para mim. Olha aí. Já era a ordem de Deus. Deus chegou, não deixa esse povo não. Onde você vê, briga, luta, acaba com eles mesmo. Já era uma ordem do Senhor. E também, Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao 16. Quem achar aí pode ler. Pode ler. Até o 16. Do 8 ao 16. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos, ó homens, e sair e planeja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de
de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Muito bem. Então, amém. Deus abençoe. Então, meus irmãos, você vê que o juramento de Deus contra Amaleque, os amalequitas, já vinha de longe, já vinha lá de trás, né? Você vê que lá do Êxodo, quando eles saíram, houve essa peleja que exigiu muito de Moisés, de Ur, de Arão, para que os sustentasse, o ajudasse na peleja. Não foi fácil. O povo de Israel já vinha cansado de uma peregrinação tremenda, já vinha de uma peregrinação sofrida, cansativa, e eles ainda o atacaram pela retaguarda, né? Pegar um povo nessa situação, fraco, podemos dizer, sem mandamento, sabe, sem conhecimento de causa, e colocar nessa situação. Então tudo isso mexeu. Falou: não, Deus, você pode mexer com qualquer um, mas não mexa com as meninas dos olhos de Deus. Deus, ele não aceita, irmãos, de forma alguma. Pode ser quem for, pode ser ele rico, pobre, pode ser quem for. Deus, ele não aceita de forma alguma. Aquele que mexeu com os olhos da menina dele, ele, ainda mais o povo da promessa, você pode ter certeza que ele não ia deixar barato de jeito nenhum. Ele ia cobrar, e cobrar de uma forma bastante dura, né? Então Deus, ele disse aqui no versículo 16, que haveria guerra de geração em geração. Ou seja, enquanto houvesse amalequita na terra, a guerra não cessaria. Ia ter sempre. O povo, eles conseguiram provocar a ira de Deus. Conseguiram. A obediência, ela traz estabilidade espiritual. Vamos ler Tiago capítulo 1 e o verso 22. Tiago capítulo 1 e o versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse é Tiago 1, 22. Irmãos, quem pratica a obediência, ele permanece firme. Eu disse ainda há pouco e repito, não há nada que possa derrubá-lo. Porque se ele vive uma vida de obediência, ele vive de cabeça erguida. Ele caminha de um lado para o outro de cabeça erguida, porque ele não tem nada, ele não tem culpa que venha sobre ele. Ele tem consciência de que ele está bem com ele e está bem com Deus. Por quê? Porque ele anda em cima da obediência. Por que Saul, quando Samuel chegou, ele já foi ao encontro. E se você observar direitinho no texto, vai dizer que ele voltou. Alguém, quando Samuel estava chegando para saber o resultado daquilo que ele foi fazer, daquilo que ele foi ordenado a fazer, alguém já chegou para Samuel dizendo para ele: olha, ele já não está aqui, ele já desceu, ele está em tal lugar e já montou lá uma coluna. Quer dizer, ele já foi para poder sacrificar. Ele já foi, o seu próprio ego, como vitorioso,
nenhuma guerra que ele destruiu, que disse ele que destruiu totalmente, mas aquilo que não servia para ele, que ele orou, que ele olhou que não foi agradável aos olhos dele, então ele mandou destruir. Mas aquilo que ele olhou com ganância, através dos olhos, ele falou: não, isso aqui separa para cá, isso aqui separa, isso aqui deixa do lado aqui, que isso aqui eu vou levar. Olha só até onde entra a ganância da pessoa que quer sair do caminho para entrar em uma vida de desobediência. Ele vai arrumando, ele vai fazendo aquele arrumadinho para ver se consegue se safar de alguma situação. Mas a sentença dele, nós vamos entrar daqui a pouco, foi totalmente diferente. Louvado seja Deus. Muito bem. Quando ele chegou na terra, ou no território de Amaleque, ele já encontrou ali os queneus. Quem eram os queneus? Os queneus, eles eram descendentes de Jetro, sogro de Moisés. Está lá em Juízes capítulo 1 e o versículo 16. Irmão, põe na tela aí para nós, por favor. Juízes capítulo 1 e o versículo 16. Só para nós entender o porquê que esse povo foi tirado, por que foi poupado. Eles estavam no território. Quando a gente lê aqui o versículo, diz que Saul tirou ele do meio, né, dos amalequitas. Então, se a gente não prestar muita atenção, vai dar a impressão que eles estavam vivendo ali junto, no meio da cidade e tal, mas não é. Eles estavam no território. Então, quando Saul desceu, que ele montou todo aquele processo no vale, para poder montar o ataque, ele chegou nos queneus e pediu para que eles se retirassem dali, que eles saíssem, porque senão estava arriscado eles morrerem junto com os amalequitas. E como os queneus eram um povo nômade, o nômade é aquela pessoa que ele não tem moradia fixa, ele se reside aqui, ele se reside lá. Hoje aqui nós conhecemos como cigano, né? O cigano, ele mora uma temporada num lugar e de repente ele muda para outro lugar. É um povo sem terra. Então, para eles não foi problema nenhum eles saírem dali e se instalarem em outro lugar. E eles saíram dali. Então, os queneus, cadê? Está lá? Também os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está... Não dá para ler ali. E habitaram o povo ali. Muito bem. Esse versículo aí eu peguei só para os irmãos, para comprovar aí os queneus como os descendentes de Jetro, sogro de Moisés. Amém? Obediência, também ela traz estabilidade espiritual, isso aqui eu já falei, né? Quem pratica permanece firme. Mas também, vamos ler aqui Tiago capítulo 1 e o versículo 25. Não é só ouvir, praticar, ou seja, obedecer, que traz resultados. Aquele, porém, que atenta bem pela lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra,
Este tal será bem-aventurado no seu feito. Muito bem. Eu estou com dificuldade porque ali acho que dá o zoom, ele corta algumas palavras. Tá? Então esse do fundo aqui está perfeito. Né? Então não é só ouvir. Quando você só ouve, o versículo está dizendo, você acaba esquecendo. Porque você ouviu, não deu crédito, só ouviu, você passou por ali, ouviu um balido, ouviu ali uma palavra, ouviu ali alguma coisa, mas você não guardou, você não praticou aquilo que você ouviu. Então você acaba esquecendo, né? Então aqui, quando você ouve e você obedece ou você pratica, isso traz resultados positivos, porque traz firmeza na vida da pessoa, né? Vocês lembram de Abraão, no capítulo 12 lá de Gênesis, quando o Deus fala com ele para ele sair do meio da parentela dele para uma terra que Deus ia mostrar. Ele ouviu e obedeceu, e ele saiu sem saber nem para onde estava indo. Mas ele foi atento à voz do Senhor. Ele sabia que no momento certo ele iria entender onde era para ele estar. Ele ia entender porque o ouvido deles estava afinado para ouvir a voz de Deus. Quando nós obedecemos o que Deus fala conosco, o que Deus nos direciona, então a gente vai estar atento, porque a qualquer momento a resposta do Senhor vai chegar. E quando a resposta do Senhor chega, e nós obedecemos, continuamos ali na obediência, você pode ter certeza que a produção, tudo aquilo que o Senhor formou para a nossa vida, ela vai chegar. Louvado seja Deus. Então, o resultado foi que Abraão foi pai de uma grande nação. Uma grande nação. Louvado seja Deus. É ouvir e guardar. É ouvir e armazenar no nosso coração, para que não escape. Eu sei que a gente não é perfeito. Existe muita coisa que eu já ouvi e de repente eu não guardei e acabei esquecendo, fica vagamente na lembrança. Mas quando há um propósito firmado, pastor Fauás, quando há um propósito firmado, pode acontecer o que acontecer, mas aquele episódio, aquela palavra, a gente não esquece de forma alguma. Porque ela fica gravada, né? Ela fica guardada no nosso coração, né? Tem vezes que hoje, nos dias de hoje, eu lembro de lá atrás no início, quando algum irmão parava, e tinha muito disso, os irmãos paravam, cumprimentava a gente e dizia, olhava assim e dizia, olha, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E aquilo eu ficava, sabe, lisonjeado. Por quê? Eu não olhava isso pelo lado espiritual. Eu olhava pelo lado material. Puxa vida, se Deus tem uma obra grande na minha vida, então eu vou ser bem sucedido. E eu pensava exatamente nisso, que eu ia ser bem sucedido naquele tempo. Mas depois foi passando os tempos, e eu vi que tudo aquilo que eu conquistei quando estava no mundo, já não fazia mais parte da minha vida agora. Então o Senhor foi eliminando, foi tirando tudo. E eu tive que começar tudo de novo, mas só que agora obedecendo, ouvindo, obedecendo e guardando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse nós tivemos uma temática aqui, do capítulo 3, do verso 7 ao 8, que mostra que a obediência, ou seja, guardar a palavra, resulta em portas abertas por Deus.
né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Então, só quem pode fechar uma porta que Deus abre é nós mesmos. Mas de que maneira que nós conseguimos fechar uma porta que Deus abre? Desobedecendo. Desobedecendo. Eu olhando para o texto aqui, de 1 Samuel, onde está a nossa temática, iniciando aqui do profeta, que era juiz nessa época, Samuel, ele não dava nenhum passo sem que Deus falasse com ele. Então, quando ele chegou para falar com Saul, ele sempre vai colocar o Senhor na frente. Foi Deus que mandou. Assim diz o Senhor. Olha aqui, ó. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, porque ele sabia que ele tinha que ir lá entregar aquilo que o Senhor havia entregado a ele. Samuel, um coração aquebrantado, porque uma coisa é você ir e entregar uma mensagem que Deus mandou e se cumpriu, e outra coisa é você voltar lá para ter que desmanchar tudo aquilo que Deus havia mandado fazer. Então ele se contristou, chorou, ele foi clamar ao Senhor. Mas a sentença já havia dado, já estava acontecendo. A sentença já tinha dado, Deus já tinha dado a sentença, melhor dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 15, né, no versículo de número 1, diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Entregar uma mensagem assim não é difícil, né? É fácil. Agora, o que me chamou a atenção: assim diz o Senhor dos exércitos. 2 pontos. Não está aqui o Senhor do exército, mas o Senhor dos exércitos. E aí me veio à mente um monte, sabe, de coisas. Porque tudo que nós vemos, por exemplo, a formiga, ela faz parte do exército. A formiga faz parte, as abelhas, os marimbondos, tudo faz parte dos exércitos. E cada um deles tem um comandante, tem alguém que direciona. E Deus, por sua vez, não é diferente. Ele, sendo o Senhor dos exércitos, Ele ordena. E quem tem juízo faz cumprir a ordenança de Deus na sua vida. Tem que ter juízo. Tem que ser obediente, tem que andar no caminho. Louvado seja Deus. Não adianta eu fingir que sou obediente, somente fingir de aparência, ou ser um obediente de aparência. Não, de forma alguma. Porque assim como Deus ordenou a Samuel que falasse, assim como os demais profetas que falasse, que entregasse uma mensagem, Ele não mudou. Esses se passaram, se foram, mas existe os profetas nos dias de hoje. Mas os profetas dos dias de hoje
Nem todos querem ouvir, nem todos querem obedecer. Às vezes se lança a palavra, mas não se colhe o resultado, porque a desobediência predomina. E isso é terrível. Isso é terrível. Porque aí começa a surgir frieza espiritual, começa a surgir fraqueza espiritual, começa a surgir desistências, começa a surgir separação no meio das famílias, tudo por conta de obediência. Porque se alguém chegar para você e te dizer algo que é muito edificante, que vai te favorecer, então aí é muito fácil você obedecer. Porque é algo que você já detecta logo, que vai te beneficiar de uma forma material ou física. E às vezes nem para pensar que seria de uma forma espiritual. Mas quando você obedece com um coração puro e sincero, com consciência daquilo que você está prestando, você pode ter certeza que a tua alma regozijará e todo o propósito ele vai se realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Porque dentre os filhos, ou melhor, desculpa. Pois agora a voz das palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Nós já lemos lá, em Êxodo 17. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus, que nós já falamos, ide vós, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag. Está aqui. Estava indo tão bem, não estava? Ele estava obedecendo direitinho. Ele chegou, mandou sair do meio quem tinha que sair, tirou, deu proteção, vai para lá. Começou bem. Mas quando chegou de frente com a corrupção, ele não conseguiu se sustentar. Não conseguiu prosseguir no propósito pelo qual lhe foi proposto. Não conseguiu, se corrompeu.
se corrompeu. Chegou diante de Agag, com certeza houve ali algum tipo de negociação. O que você está vendo aqui realmente é desprezível, mas eu tenho uma segunda parte aqui guardada. Se fosse nos dias de hoje, ia dizer, esse aqui é o boi de corte, que já está gordinho, já está pronto para o abate. Esse aqui realmente vale dinheiro. Então vamos negociar. Começaram a separar aquilo que aos olhos deles era o mais bonito, aquilo que diante dos olhos deles tinha valor. E se esqueceram que tudo aquilo diante de Deus era desprezível. Muito bem. E ele vai e joga todo o povo no meio da corrupção, né? Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Adiantou alguma coisa? Adiantou ele ter reunido os soldados todos, aqueles 200.000 e mais os 10.000 de Judá? Além dele se corromper, ainda quis corromper os soldados que estavam com ele. Essa é a atitude, irmãos, daquele que é desobediente. Ele recebe uma missão, ele recebe algo a ser feito, e é através dele. É ele que está na frente do comando. É ele que vai decidir. E ele acaba decidindo, trazendo aborrecimento a Samuel e o maior aborrecimento a Deus. E quando nós trazemos essa palavra para os nossos dias, não é diferente. Está certo que aqui ninguém é santo, mas nós temos que ter consciência daquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nós temos que ter consciência de onde devemos pisar a planta de nossos pés. Nós temos que ter consciência que quando recebemos algo da parte de Deus, nós temos que fazer cumpri-la na sua íntegra. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta maquiar. Não. Porque ainda que os olhos humanos daqueles que estão sobre nós, aqui, terrenamente falando, humanamente falando, mas tem um que dos olhos deles não escapa. De repente, se Samuel tivesse chegado e não tivesse ouvido aquele balido, aqueles mugidos, ele não ia engolir a mentira de Saul, porque Deus mostrava tudo para ele. Mas digamos que Deus fosse provar o profeta, como ele provou quando o mesmo Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi. O coração dele, o primeiro que viu, se alegrou, falou, não é esse. Mas Deus estava lá. Falou, não é esse não. Então é esse outro aqui, não, também não. Só tem esse daqui? Não, tem mais, o outro está no campo. Então vai lá, chama ele, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar.
Deus provou o profeta ali. Vamos ver se ele está ligado mesmo na videira. E Deus foi dando as instruções. Aqui Deus foi bem específico. Vai. Agora uma pergunta. Se ele se lembrou dos queneus e pediu para que ele se retirasse. É tudo da mesma época. A mesma guerra. Os queneus foram aqueles que auxiliaram, que foi um auxiliador ali do povo de Deus quando estava saindo do Egito. Eles ajudaram, eles deram a mão, eles apoiaram, eles caminharam junto. Esses amalequitas aí, será que ele não tinha ouvido falar? Será que ele não tinha ouvido falar nada? Para ele chegar e de um jeito assim, ele já chegar e já ir perdoando, já ir dizendo para ele, não, vamos conversar aqui, se tem coisa boa aí, vamos negociar. Será que ele havia se esquecido do que tinha acontecido com os parentes dele, está certo, de um tempo antigo lá atrás, que havia sofrido? Será que ele havia esquecido, que ele nunca tinha ouvido falar? Será que os pais dele, porque era um costume dos pais ensinar os filhos a falar sobre os acontecimentos? Será que ele nunca tinha ouvido falar? Será que o pai dele nunca tinha falado nada para ele? Apesar que o povo ali era meio desorganizado, né? O povo ali era totalmente desorganizado. É possível. Mas se falaram para ele dos queneus, por que não falaram para ele também dos amalequitas? Eu acredito que a ira dele ia estar ali, tinha que estar aguçada para fazer cumprir o que Deus havia falado. Ou melhor, o que Deus havia ordenado, né? Porque você falar tão somente é uma coisa, você ordenar é outra coisa. E a ordem de Deus, ela não pode ser de forma alguma abolida, não. Se Deus ordenou, precisa falar. É por isso que nós temos que pedir, irmãos, o dom do discernimento. Porque as palavras que saem do altar, da boca do anjo da igreja, dos nossos pastores aqui, do pastor, as palavras que saem dali, você precisa ter o discernimento. Se você está duvidando, é duvidoso aos seus ouvidos a ouvir, peça para Deus o dom do discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter o discernimento. Ou você se entrega totalmente à obediência, ou seja rebelde, até que seja o dom, até que chegue para você o dom do discernimento. Só que aí é muito tempo, e o amanhã não pertence a nós. Se nós temos que obedecer, nós temos que obedecer agora, já, nesse momento. Não é mais tarde, não é amanhã, não é depois, não, é agora. Aleluia. Se Deus mandar, tem que fazer. Aleluia. Sou melhor do que ninguém. Mas eu posso, irmão, eu posso abrir a minha boca e dizer, e ainda tem pastores que me pastoreou, que ainda estão vivos, ainda estão aí. Alguns já dormem no Senhor, mas uma boa parte está aí. E eu posso apresentar ele para você, pode conversar com eles. Desde o dia que eu aceitei Jesus, ou seja, que Jesus me aceitou, até o dia de hoje, eu procurei ser obediente. Eu acredito que eu fui. Tudo que foi falado, tudo que foi passado, eu estava ali. Obedecendo. E embaixo da obediência, eu contemplei muitas bênçãos do Senhor. Inclusive na vida dos meus filhos. Porque quando eles faziam alguma coisa errada, eu falava, olha, eu não estou dando esse exemplo para vocês. Não. É por aqui. Você viu desobedecer isso aqui? Você viu desobedecendo? Não, então seja obediente também. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus pelos bens que Ele me fez viver até aqui.
Que hoje a gente vive uma geração muito difícil, irmãos. Muito difícil. Porque hoje, nem os próprios pais cobram obediência dos seus filhos. Não estou dizendo que é o seu caso aqui. Mas de uma forma global, geral, os pais não cobram mais obediência dos filhos. Já não ensinam mais o menino no caminho que deve andar. Já não senta mais com ele, não fala das verdades do Senhor, mostrando que eles têm que obedecer a palavra do Senhor. Não tem. Então, a cada dia que passa, a coisa vai tomando rumos diferentes. Sem contar que, às vezes, até mesmo na igreja, no culto, existem pais e mães que eles cultuam mais os filhos do que a Jesus. Fica cultuando os filhos, brincando com o filho e tal, aquela coisa toda, e não presta atenção no que está acontecendo no culto, não presta atenção no louvor, não presta atenção na palavra. Eu acho que tem um dos meus filhos aí, ali, ó. Era estreito quando estava na igreja, é que eles eram obedientes. Mas na igreja, ele estava ali, era sentadinho lá e prestando atenção. De manhãzinha, chovendo, frio. Aí alguém que eu conheço, que eu não vou falar o nome, falava assim, não leva eles para a igreja hoje não, está frio, está chovendo. Eu falo, mas quando ele estiver grande, maiorzinho, que for trabalhar, eles vão sair de casa com frio, eles vão sair de casa com chuva e eles vão trabalhar. Então vamos dar um jeito aqui, tem capa, tem guarda-chuva, vamos por aqui, vamos para a escola dominical. Morreram? Morreram sim, para o mundo, mas estão aí tudinho vivinho na presença de Deus. Você sabe por que eu peguei também uns pastores meio duros? Os pastores, sabe? Mas para mim era tudo. Porque no início de tudo, no primeiro amor, você faz de tudo para não desobedecer de jeito nenhum. E nisso Deus só vai acrescentando na sua vida. Deus vai te abençoando, Deus visita a primeira, segunda, terceira geração, conforme diz a palavra, Ele sai abençoando sem medida, e o nome dEle vai sendo glorificado através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós queremos oferecer sacrifícios vazios, sacrifícios sem propósito, sacrifícios mentirosos, de faz de conta. Vou dizer uma coisa aqui. Eu sei que não é todos, mas existe. Aí a gente encontra uma pessoa, um irmão, uma irmã, ou qualquer pessoa, ele chega e ô meu irmão, me ajuda em oração. Ou então coloca lá o bannerzinho lá, vamos orar pelo irmão fulano, pela irmã necessita das nossas orações e tal. Aí coloca lá embaixo, amém, em oração, em oração. Não, nós estamos orando. Quando liga lá e conversa, não, irmão, fique em paz, nós estamos orando. Eu tenho dúvida nesse negócio aí, irmão. Porque quem faz, na maioria das vezes, não precisa nem falar. Dobra o joelho lá e vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos apresentar a causa do nosso irmão lá, mas com sinceridade. Porque se eu falo o que eu faço e eu não faço, estou desobedecendo. Eu estou errando, eu estou pecando. Porque quando é a nossa vez, quando a dor está em nós, que a gente pede oração, a gente conta com aquela oração. E às vezes a gente até recebe a bênção, porque a nossa fé está ali. Eu não estou sozinho, eu tenho alguém orando por mim. Eu tenho alguém me ajudando em oração. Mas dentro do quadro obediência, eu peço aos irmãos que aqui estão presentes,
que quando você disser para alguém, eu vou orar ou estou orando, que você esteja orando mesmo de verdade. Está um pouquinho fora do nosso contexto aqui, mas me veio no coração para falar. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Se você for sincero com você mesmo, você pode ter certeza, irmãos, que a situação ela muda, ela é outra. Com a gente mesmo, sabe? Às vezes a pessoa que está do lado, ele não está nem preocupado com aquilo, não está nem preocupado com você, não está nem. Mas você, só o fato de você estar fazendo cumprir na vida daquela pessoa aquilo que Deus colocou no teu coração em oração, você pode ter certeza que a pessoa vai ser abençoada. Ou você vai ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sacrifício, não adianta nós queremos sacrificar sem nenhum propósito. Tem que ter o propósito. Louvado seja Deus. Porém, vamos ver aqui o versículo 22, e eu vou ler aqui mais um versículo que eu anotei aqui para a gente já estar encerrando. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? É uma palavra, vamos dizer assim, dura de se ouvir, porque aquele que desobedece, ele espera que ninguém descubra que ele desobedeceu. Os irmãos estão entendendo? Aquele que desobedece, o desobediente, ele não quer que ninguém descubra que ele é desobediente, o que ele desobedeceu. Seria como o nosso pastor me pedir alguma coisa, ou me impor alguma coisa a fazer. E eu falo: não, pastor, pode deixar que eu vou fazer. Deixa comigo. E eu fingi que fiz e não fiz. Eu fingi que fiz e não fiz. Só que eu vou ficar ali torcendo para ninguém descobrir que eu não fiz o que o pastor mandou. Mas com o passar dos dias, vai ser revelado, vai aparecer, porque se eu fiz, o resultado vai estar. Se eu não fiz, o resultado não vai estar. Foi o que aconteceu aqui. Só que Saul, ele fez, mas ele fez pela metade, ele maquiou tão somente. Ele não fez da maneira que era para ser feito. Ele burlou a ordem de Deus, achando que ia passar um melzinho na boca de Deus e na boca de Samuel. Eu trouxe aqui para sacrificar o Senhor, mas o Senhor não quer sacrifício de tolo, Ele não quer sacrifício banal, Ele não quer sacrifício sem nenhum compromisso, sacrifício de mentira. Tem que ser de verdade. Assim como você é crente, é servo de verdade, o que você fizer na obra tem que ser de verdade. Louvado seja Deus. Não adianta eu dizer: não, eu sou uma bênção aqui, eu obedeço aqui, mas lá fora não tem obediência nenhuma. Quem olha para mim, olha assim e diz: mas que irmãozinho tribuloso, mentiroso e desobediente. Tem que ser testemunha aqui, testemunha lá fora, testemunha onde estiver. A sua palavra tem que ser se ensina ou não. A obediência tem que fazer parte da nossa vida no seu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência traz direção. Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e o 6. Irmãos,
Obedecer é confiar, e confiar abre caminhos. A obediência demonstra amor a Deus. João capítulo 14, o versículo 23. Obedecer não é obrigação, é relacionamento. Você não é obrigado a obedecer. Não é uma obrigação imposta. Mas se você tem relacionamento sincero, faz valer. Você não vai se sentir obrigado a fazer. Se você se nega a fazer, porque você acha que aquilo você tem obrigação de fazer aquilo, então não faça. Por quê? Porque você não tem nenhum relacionamento com quem te pediu para fazer, com quem te ordenou a fazer. E se não tiver relacionamento, não adianta, porque a pior coisa que tem é alguém fazer alguma coisa de má vontade, fazer sem querer, fazer saindo, maniando a cabeça, fazendo assim, tipo assim, tudo eu, tudo eu. Ó, quantos irmãos tem ali, mas só sobra para mim, tudo eu. Se não tem relacionamento sincero, esquece. Vamos ler João capítulo 14, o verso 23, para nós encerrarmos aqui. Está ali na tela. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vivemos para ele, e faremos nele morada. Olha aí. É relacionamento. É um bom relacionamento. Lá em João mesmo, capítulo 15, e o versículo de número 14, vai dizer assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só, tem uma... Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Aí nós paramos e começamos a pensar: o que o Senhor me mandou fazer? Começa a vasculhar. Quando Jesus disse isso, vós sereis os meus amigos, ele queria um relacionamento com seus discípulos, um relacionamento mais aguçado, alguma coisa firme, porque em pouco tempo ele não estaria mais ali, ele ia subir para o Pai. E ele precisava ter confiança naqueles que estavam ficando para dar continuidade à obra. Louvado seja Deus. E eu encerro aqui com estes versículos: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15 e o versículo de número 14. Que Deus abençoe os nossos irmãos. A gente